né? Mas o que a gente fala aqui que é o pulo do gato? Claro que é uma composição né, dessas questões que a gente falou, então você tem um lucro operacional positivo, ter uma inadimplência zero, ter um ciclo financeiro zero, mas isso se fecha na necessidade de capital de giro, né? Nossa, necessidade de capital de giro. Eu acho que para gestão, para administração, né, para gestão financeira, esse é o conceito mais importante que o empresário tem que ter. Porque com esse conceito, ele consegue visualizar ali, antes da empresa precisar fazer um empréstimo, né, oneroso, ele consegue visualizar talvez ações para não precisar, para não ter um NCG alto. Exato, exato. Mesmo que ele tenha algum NCG, é natural né, das empresas terem uma necessidade de capital de giro, mas tentar reduzir essa necessidade ao máximo né, é a primazia aí da gestão financeira. Né? E que todos esses itens que a gente falou anteriormente vão, de certa maneira, vão contribuir também em relação a isso. Mas o que é o NCG? Então, como eu iniciei lá no primeiro tópico, trazendo esse conceito um pouco contábil, eu acho que é importante a gente trazer um pouco desse conceito contábil ali do balanço, né, pro empresário conseguir até visualizar e identificar o seu NCG. Então, eu vou falar aqui, você pode complementar. O primeiro ponto que o empresário tem que ter em mente é o seguinte, a gente falou ali do capital de giro, que é ali o ativo circulante, de todas as contas ali do ativo circulante. E no NCG, nós não consideramos todas as contas ali do ativo circulante. A gente separa o caixa financeiro, né, que é aquelas disponibilidades, e separa também o ativo circulante operacional. Isso, e separa também o que é ativo circulante operacional para chegar nesse cálculo. Então, a primeira coisa que o empresário tem que ter em mente é quais contas ali compõem o ativo circulante operacional, que é basicamente... E o passivo circulante operacional. Isso, aí eu vou chegar lá. Que é basicamente clientes, né? Resumidamente, né? Contas a receber, clientes, contas a receber e estoque. Isso. E no passivo circulante, ele também resumo, né? Só para ficar mais resumo, simples, isso. Estou pegando um balanço bem simples. E no passivo circulante, ele também tem que separar esses empréstimos e financiamentos do que é o passivo circulante operacional. Que é ali, resumindo também, salários, impostos, contas a pagar diversas ali que está na operação. Contas a pagar. Isso, e fornecedores, o principal, mais importante. Então, para iniciar nesse assunto, é muito importante o empresário ter essa noção desses conceitos. Exato, exato. Então, assim, o que é o NCG, né? A necessidade de capital de giro? É isso que o Robert colocou. É o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Então, tem que identificar esses elementos de ativo circulante operacional e passivo circulante operacional e diminuir, né? Somar total de ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Se o valor do passivo circulante operacional for maior do que o ativo circulante operacional, não tem necessidade de capital de giro. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito também. Não é, se o ativo geralmente é coisa boa, né? E o passivo é confunde, ruim. acha que é o ativo maior, né? Se o ativo circulante operacional for maior do que o passivo circulante operacional, quer dizer que a empresa tem necessidade. Então, eu vou traz um exemplo aí para a gente. Compartilhar aqui uma tela, acho que vai ficar mais fácil, porque é bem avançado esse conceito. Esse conceito. Ana, coloca para mim na visão do 4. Aí, ok? Então, olha só. Então, na tela, né, vocês já estão vendo, por exemplo, um balanço. Tá? Um balanço patrimonial. Então, a gente tem aqui o ativo, né, de um lado, né, e o passivo do outro lado. Aqui é todo o ativo, né, da empresa. Então, no ativo a gente tem o ativo circulante, caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a receber, estoque, né, do outro lado o passivo circulante. Disso aqui a gente tem que extrair o que é o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Então, o que a gente tem aqui nesse exemplo aqui, ó, de ativo circulante operacional? Contas a receber de clientes e estoque. Esse é o ativo circulante operacional. E não misturar as contas do financeiro. Não. Tá? O caixa, bancos, aplicações financeiras ou empréstimos, né, duplicatas descontados, financiamento aí também, isso é financeiro, tá? É da operação da empresa, mas isso é financeiro, tá? Então a gente vai separar o ativo circulante operacional, nesse exemplo, contas a receber e estoque,
E o passivo circulante operacional, fornecedores, salários a pagar, impostos ou outras contas também ali da empresa, geralmente ligadas a fornecedores, a pagar também podem entrar. Se o ativo circulante operacional for maior do que o passivo circulante operacional, nós temos necessidade de capital de giro. Sim. E aí essa necessidade de capital de giro não é o dinheiro que a empresa não tem, não significa que ela não tem. Ela pode ter o caixa lá de R$1 trilhão que está lá em cima, que é financeiro, não importa. Esse conceito não é porque está faltando para a empresa. É uma métrica que mostra quanto a empresa precisa ter do seu capital em giro alocado na operação para bancar essa operação. É o quanto ela precisa deixar alocado na operação para bancar a operação. E essa meta, por que ela é importante, Léo? Imagina uma empresa que está em crescimento. O empresário vai fazer uma promoção, vai reduzir a margem e começar a vender muito, mas ainda com lucro. Vamos colocar que está vendendo com lucro. Se vender com prejuízo é morte certa, mas ele vai fazer uma promoção para alavancar as vendas, reduzindo a margem, mas ainda com lucro. E para isso ele vai colocar que ele vai dividir em 10 vezes o produto que ele está vendendo. E com o fornecedor ele está pagando lá à vista para ter desconto ou pagando em 30 dias, 60 dias. O que vai acontecer? Ele vai vender a prazo, vai aumentar o valor do quanto a receber com o cliente e ele tem que ter dinheiro, capital para bancar essa operação. E isso vai aumentar o ativo circulante operacional. Então, aumentando o ativo circulante operacional e o fornecedor não está bancando ele. Então, ele está com muito ativo circulante operacional, ou seja, precisa com muita necessidade de capital de giro. E ele vai ter que ir alocando. Se ele não tem esse de recurso financeiro, o que ele vai fazer? Vai ter que pegar empréstimo. É justamente nesse ponto que eu queria chegar. Esse cálculo é muito importante e o acompanhamento dele é mais importante ainda, porque se você percebe que a sua necessidade de capital de giro, ela, ao invés de diminuir ou manter, ela vai aumentando, e se você já trabalha com caixa de financiamentos, então se sua empresa tem um caixa, ou melhor, tem uma necessidade de capital de giro enorme, você banca isso com financiamento, e isso é uma constante, no momento que secar a fonte ali do caixa de financiamento, isso pode significar a morte da empresa. Às vezes até o próprio caixa operacional da empresa vai suportar ali até determinado ponto, mas dependendo da alavancagem de venda da empresa, não vai suportar mais. Você resumiu. Então, o que vai acontecer? A empresa vai vender, vai ver que está tendo lucro ainda, a operação é lucrativa, mas não sobra dinheiro e está tendo que pegar empréstimo. E detalhe, essa empresa que nós estamos trazendo, esse exemplo fictício que nós estamos trazendo, é um exemplo claro que a empresa não trabalha com um capital, né, ou melhor, com um fornecedor, que é um capital. Na verdade, não tem onerosidade nisso, né? Então, deixar de trabalhar com empréstimos e financiamentos, conseguir trabalhar ali com o seu fornecedor, significa que você está bancando a operação com fonte de recursos não onerosos. Terceiros, né? E essa é a dívida boa que é da empresa, né? É a dívida que a gente costuma chamar de boa, que é a dívida que banca toda a operação, que faz o capital de giro, né? Que faz a empresa girar. Então, aí nesse exemplo, né, se a gente pegar, por exemplo, o passivo circulante operacional maior do que o ativo circulante operacional, apesar de a gente ter na mente assim, o passivo é ruim, então, mas olha, veja só, se você tiver aí o seu fornecedor, por exemplo, ajudando a bancar essa operação, né, ali no comércio, por exemplo, isso vai reduzir ou até você não ter necessidade de capital de giro. Né? E tendo ali o seu parceiro fornecedor. Isso é muito comum, por exemplo, a parceria entre indústria e o comerciante. Né? Então, a indústria precisa do comerciante para vender para o consumidor final. E aí a indústria, geralmente, ela dá um prazo maior para o comerciante fazer o pagamento. Claro que isso cada vez menos, né? Porque também o industrial também está apertado. Ele faz a mesma conta. Ele também precisa, né, de capital, precisa de dinheiro, precisa também ter esse pensamento aí de redução do NCG, mas muitas vezes ele ajuda sim o comerciante ali, né, parcelando aí de 30 ou 60, de 2, 3 vezes,
né? Às vezes dá o desconto à vista, mas se der o desconto à vista, tem que pensar aí qual vai ser a sua margem, quanto tempo você vai vender também para trazer o dinheiro, né, de volta para bancar. Mas tendo essa parceria, você reduz muito ou não tem a necessidade do capital de giro. Então esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato aí da gestão financeira. Né? Num pulo do gato aí mais completo, né? Um mix mais completo, são esses 4 tópicos que eu citei, que é o que? Ter primeiro o próprio lucro operacional. Sim. Né, o lucro operacional, porque vai ser o suporte do caixa operacional que vai acontecer, né, daí para frente. Inadimplência zero. Ou seja, não deixar que esse lucro operacional não vire caixa, né? Tem que virar caixa. Tem que virar caixa. O máximo que puder, porque a gente fala no lucro operacional e ele tem que transformar ele em algum momento em caixa ali. Quanto mais rápido virar caixa, melhor. Inadimplência zero. Ciclo financeiro o menor possível, ou negativo, ou zero negativo, e necessidade de capital de giro zero negativo, ou seja, não ter necessidade de capital de giro. Então acho que você entregou o ouro aí da gestão financeira. Entreguei o ouro aí da gestão financeira. Esses são aí, vou falar, o pulo do gato, da gestão financeira. E assim, é claro que, vou voltar a ser repetitivo, nós somos técnicos e nós entendemos disso na prática. Então, reforçando o jabá, se esses conceitos, né, mais avançados for difícil para você, que é empreendedor, nós temos a total capacidade de te ajudar. Mesmo você que já é nosso cliente, se você é cliente... dúvida também, só ligar dúvida, pra sim. Mas se você que já é cliente aí no serviço contábil e está com essa dificuldade nessa gestão financeira de achar ali o pulo do gato, nós estamos aqui para ajudar, tirando dúvida, claro, com os nossos parceiros, mas para prestar também um serviço, talvez, de BPO financeiro, né, Léo? Isso aí.